Boa tarde a todos. Vou fazer algo diferente hoje, nesse plenário. Eu ouvi atentamente o que o Ministério Público falou e a liturgia do júri diz que as partes, quando iniciam os debates, cada parte sua, há o cumprimento. Ao cumprimento ao juiz, ao cumprimento ao Ministério Público, às partes. E eu vou fazer isso, mas não agora. A primeira coisa que eu quero fazer, principalmente depois de ouvir essa valorosa acusação, é pedir a condenação dos réus. É isso que eu quero fazer hoje, pedir a condenação dos réus. Condenem os réus. Estão aí jogados, roupa de presidiários. Condenem os réus. Foram eles. Polícia, um ao lado do outro. A gente tem dúvida de quê? Dúvida de quê? Tá aí, ó, policial penal fazendo o seu serviço com a metralhadora aí do lado. Foram eles aí, 1, 2. Foram esses aí. São da periferia, são do bairro do Cordeiro, um bairro que dizem uma parte ser violenta. Então foram eles, condenem. Saiam daqui com a consciência de que condenaram. Agora vão condenar por isso aqui. Eu vou mostrar aos senhores que não há uma prova, ao contrário do que disse a acusação. Condenem pela roupa de presidiário, condenem porque estão presos há 4 anos, condenem porque a gente tem uns seguranças armados aqui para fazer a nossa proteção, porque eles são perigosos. Condenem porque eles não tiveram possibilidade de morar num bairro nobre. Condenem porque tem um menor aí que está dizendo que foram eles. Condenem porque a promotora pediu e disse que foram eles. Condenem. Se para os senhores é suficiente condenar uma pessoa e aqui condenar 2 pessoas por conta desses indícios, por conta de depoimentos totalmente contraditórios, vão me perdoar, mas vossas excelências hoje não estarão fazendo justiça. E o papel do jurado é fazer justiça. Há, nesse processo, 2 possibilidades para se condenar. Ou se condena porque eles estão aqui dessa forma, ou se condena por qualquer outro preconceito. Mas não vai ser uma condenação, coloque em mente, não vai ser condenação com base em provas. Foi falado o que tanto aqui? Provas testemunhais dos policiais, do de menor, o Antônio Guilherme. Foi falado aqui da Sandovânia, a mãe da vítima. Foi falado da denúncia anônima. Foi falado de tudo. E eu vou falar de tudo. Se ao final vossas excelências entenderem que o que eu acho por olhar essas figuras assim, chegaram aqui algemados, é um indício de que onde há fumaça há fogo, será tão somente condenado, levando em consideração algum preconceito interior, mas não vai ser levando em consideração a prova dos autos. Eu quero que vossas excelências reflitam um pouco sobre isso. Reflitam um pouco como é doloroso ser vítima de preconceito. Quem aqui é negro e nunca foi vítima de preconceito? Quem aqui é pobre e nunca foi vítima de preconceito? Quem aqui tem um parente homossexual que nunca foi vítima de preconceito? Quem aqui mora na periferia e já foi apontado como bandido?
mesmo sendo inocente? Estão aí. Eu peço a vossas excelências que das duas possibilidades de condenação, vossas excelências não façam nenhuma. Porque hoje, ou se condena por preconceito, ou se absolve com base em provas. Excelentíssima senhora juíza presidente desse egrégio Tribunal do Júri, doutora Flávia Fernanda Aguiar Silvestre, renovo minha alegria de poder estar aqui nesse plenário, muito bem presidido por Vossa Excelência. Vossa Excelência é uma magistrada que, como eu disse anteriormente, eu a respeitava como juíza, mas agora eu admiro ainda mais Vossa Excelência, depois que eu ouvi a senhora dizer que a única coisa em julgamento que a senhora detesta é um réu mal defendido. Independentemente se o réu cometeu crime ou não cometeu crime, mas a todos é necessário uma defesa eficaz, que não se acovarde e que coloque para os senhores jurados tudo o que há nos autos. Porque vossas excelências aqui irão analisar a tese apresentada pela acusação e a tese apresentada pela defesa. E que eu peço e torço para que, ao final, vossas excelências cheguem a um veredito justo. Que aqui dessa casa se saia justiça, tão somente justiça e não vingança. Excelentíssima senhora, doutora promotora de justiça, Anita Betânia Silva da Rocha, é uma satisfação poder estar aqui neste plenário. Vossa Excelência, representante da acusação, é uma promotora dedicada, íntegra, uma promotora de justiça que merece todos os nossos respeitos e engrandece a figura, a instituição Ministério Público. Recebo sinceros cumprimentos da defesa. Gostaria de cumprimentar os servidores da Justiça, Manuel, meu grande amigo, se formou comigo na Faculdade de Direito, já vai uns 8 anos, né, Manuel? Recebo os cumprimentos aqui, mas quero cumprimentar os servidores na pessoa de doutora Verônica. Servidora dedicada, servidora... nós só estamos aqui porque ela tem o carinho de ajeitar os processos, tira todas as nossas dúvidas. Então, doutora Verônica, recebo os sinceros cumprimentos da defesa. Gostaria também de cumprimentar os policiais penais que vieram de Campina Grande, pessoas valorosas que têm uma difícil missão, que é garantir a segurança de pessoas que foram presas. Evidentemente que dentro de um presídio, a maioria errou. A maioria errou. Talvez 90%. Agora, não existe exceção? Não existe exceção, não existe erros judiciários? Eu tenho certeza que esses policiais penais eles não podem falar, mas eu tenho absoluta certeza que eles conhecem pelo menos a história de uma pessoa que foi condenada injustamente. Porque é comum pessoas que são presas preventivamente e ao fim são absolvidas por falta de provas. Por falta de provas. Cumprimento também os policiais militares que estão aqui fazendo nossa segurança. Recebo os cumprimentos da defesa. Wagner também que está ali, também a nossa querida servidora. Dr. Neto Gouveia, grande advogado. O senhor sabe do carinho e admiração que eu tenho para com Vossa Excelência. E se estou hoje no Tribunal do Júri, também devo a você. É um advogado que eu admiro e que eu tento seguir um pouco. Não consigo, mas tento seguir um pouco. Recebo os sinceros cumprimentos da defesa. Senhores jurados, por fim, cumprimento Vossas Excelências. A missão hoje dos senhores é difícil. Eu só fui jurado uma vez, ainda no meu tempo de estudante de Direito, e graças a Deus que nunca fui mais. Foi tão traumatizante para mim ser jurado que eu não me recordo quem era o réu, eu não me recordo quem era o promotor de justiça, quem era o advogado, qual era a causa, se era homicídio consumado, se era homicídio tentado. Eu não lembro quem era a juíza. Aliás, o juiz eu lembro, doutor Bruno César Azevedo Isidro, que foi meu professor. Ele era o juiz.
Mas eu não lembro se eu votei por absolver ou votei por condenar. E foi traumatizante. Eu pude sentir na pele ali a responsabilidade de chegar aqui sem conhecer o processo, sem nunca ter lido nada e me apegar aos argumentos do promotor e do advogado. Mas é muito difícil. A promotora de justiça sentou, leu, estudou a fundo o processo e mesmo assim no início teve dúvidas. Eu peguei esse processo, li, estudei, mas sempre desde a primeira leitura do caso, desde a primeira leitura dos interrogatórios, desde a primeira vez que eu analisei as provas, eu vi que esses rapazes não eram os verdadeiros assassinos do Josivaldo, o Júnior do Rock. O Ministério falou aqui, eu fico triste quando isso acontece, mas é natural do embate. Quando o Ministério Público aqui aponta para a defesa e diz que a defesa está recebendo... Ora, quem aqui vai trabalhar de graça? Pô, eu estou dizendo eu. Eu estou aqui de graça. Eu sou advogado particular, mas estou aqui porque eu quis atuar num processo que eu vi que era justiça e absolvição. Não estou recebendo um centavo, fui nomeado pela juíza. Eu poderia estar no meu escritório, poderia estar fazendo processos, poderia estar ganhando meu dinheiro de forma legal, atendendo meus clientes, mas não. Poderia estar com minha esposa, ter almoçado com ela, mas eu vi esse processo, eu li, eu estudei, eu quis contribuir, eu quis dar um pouco de contribuição a se fazer justiça. Não advogo de agora. Não advogo de agora. Já tenho 33 anos de idade, já há mais de 8 sou advogado. E quando eu comecei, ainda na faculdade, eu sempre tive a certeza que eu queria ser advogado. Mas eu não pensava em atuar na área criminal. A primeira causa criminal que eu peguei foi quando eu me formei, peguei a carteira da OAB, 10 dias depois, liga um policial militar, amigo da minha família, e disse: "Ah, tem uma pessoa que foi presa e eu conheço. Vai lá fazer alguma coisa, porque eu acho que ele está sendo acusado injustamente." Era um mototaxista clandestino, desse que tem a moto que não tem placa vermelha, morador da Santa Terezinha, que também é outro bairro onde há aquele preconceito de que é um bairro perigoso, de que tem muito bandido. Aliás, Santa Terezinha não, um bairro do Rosário. Ele é do Rosário. Do Rosário. E aí eu fui falar, ele já estava preso, foi preso. Fui primeiro consultar o processo e ele estava sendo acusado de quê? Tráfico de drogas. Qual foi o fato? Ele deu carona, ele foi fazer a viagem a uma pessoa da sua rua, porque ele não tinha ponto de táxi, foi para Cuitegi, entre Guarabira e Cuitegi estava o pessoal da Rotan, pediram para parar, o cara atrás começou a jogar droga, um policial em moto parou a moto, recolheu a droga, depois eles foram apreendidos, foram presos em flagrante e levados para a delegacia. E aí começou o inferno dessa pessoa. Lembro como se fosse hoje, lembro o nome, não vou dizer aqui por questão de ética, porque talvez alguém conheça. Mas essa pessoa, da primeira vez que eu falei com ele, ele tinha 75 quilos, é uma pessoa baixinha, 1,58 m. Para uma pessoa baixinha, 75 quilos, o cara fica meio avantajado. Eu fui falar com ele, no presídio, para que ele assinasse a procuração, atuar de graça. Eu amo isso aqui. Eu amo fazer, eu prefiro atuar de graça ainda do que receber, parece que a gratificação é maior. E aí quando eu fui lá no presídio, ele estava preso aqui no presídio velho, ele assinou a procuração, trêmulo, dizendo: "Doutor, eu não fiz isso, eu não sabia que a pessoa que eu fiz a viagem estava com droga, me tire daqui." Eu, inocente, não sabia nem o que fazer direito, fiz o pedido de liberdade, depois de 15 dias esse cara foi solto. Meu pai é oficial de justiça, Manuel conhece, Wagner conhece. Eu, alegre, com o primeiro alvará de soltura, pedi a pai: "Pai,
vem aqui me pegar, tem um alvará de soltura, já passou das 2 horas, o fórum fechou, mas disseram que se tiver oficial de justiça, leva ainda. Isso foi há 8 anos atrás, hoje em dia não, hoje em dia é mais... Tem alvará, qualquer horário o pessoal libera. E meu pai foi comigo. E eu fui soltar esse cara, eu com alvará de soltura. Que felicidade, por poder contribuir com justiça. Esse cara, quando eu vi, eu não reconheci. Em 15 dias ele emagreceu uns 10 quilos. Apático, magro, abatido. Atuei no processo sem receber o processo de 1 ano e meio. O outro ficou preso desde o início. Ele, com 15 dias depois, foi solto. Ao final, foi absolvido. Uma denúncia, um inquérito mal feito, uma denúncia mal feita, mas ao final a justiça foi feita e ele foi absolvido. E eu tenho certeza que a doutora promotora estudou a fundo o processo. Porque eu sei que ela é uma promotora responsável com as suas atribuições. Mas aquela minha certeza ficou mais evidente quando ela disse aqui. Quando ela disse aqui que no início tinha dúvidas. E realmente, não tem como ter dúvidas num processo como esse. Na primeira leitura. Porque depois a gente demonstra que realmente não foram esses rapazes. Eles não tinham motivo para matar. Não tinham motivo para matar. Excelências, vou ter que fazer um esclarecimento sobre os antecedentes. E eu vou abordar tudo que a promotora abordou. A promotora disse, olha, o nego, bandido, quando o menor aprontou e tudo mais, já tem um histórico criminal, mostrou os antecedentes. Então vamos para os antecedentes. Primeiro, vamos para o mais fácil. O Francisco. O Francisco é esse rapaz aqui, ó, do lado esquerdo. Qual era... Quando esse fatídico dia chegou, 14 de agosto de 2016, qual eram os antecedentes desse rapaz, do Francisco? Nenhum. Nunca respondeu a um processo, nunca teve um ato infracional contra ele. Aí a promotora vem aqui e diz que não temos aqui os antecedentes do Rio de Janeiro. Que argumento é esse? Acusar por acusar não pode. A defesa, no seu exercício constitucional de plenitude de defesa, pode aqui falar até de coisas fora dos autos. Mas o Ministério Público tem a obrigação legal de se ater ao processo. Esse crime foi em 2016, estamos aqui mais de 4 anos depois e em nenhum momento esses antecedentes chegaram ao processo. Omissão. E o fato da promotora ter estudado foi porque ela já adiantou o que a defesa ia dizer. A promotora chegou aqui e disse, olha, o advogado vai falar contra os policiais, o advogado vai falar contra o delegado. Sabe por quê? Porque está na cara o erro de procedimento. Excelências, o Estado, diante do Poder Judiciário, é composto de 3 balizas. O Estado investigação, o Estado acusação e o Estado juiz. O Estado investigação falhou, e eu vou mostrar isso aqui para vossas excelências. O Estado acusação falha hoje, pleiteando a condenação desses 2 rapazes sem nenhuma prova, apenas com indícios. Agora, eu confio no Estado juiz, eu confio que vossas excelências não veio aqui para assinar embaixo no que o promotor pede. Isso aqui não é uma fábrica de produção em massa. Está preso, condena, está preso, condena, está preso, condena, existe isso. Até porque, excelências, se o promotor de justiça fosse infalível, não precisava de advogado, não precisava de juiz de direito, não precisava de jurado. Bastava o Ministério Público vir aqui e dizer, não,
eu estou condenando, é o justo a condenação. Eu estou pedindo a condenação. Então condena. Então o que é que a gente está fazendo aqui? Olha, vão condenar. Está aqui preso, algemado, agora sem algema, mas com policiais ao lado. Vieram de Campina Grande esperando preso há 4 anos esse julgamento. Esses coitados não tiveram a chance de contratar um advogado particular para fazer uma defesa. Ficaram nas mãos da Defensoria Pública. A Defensoria Pública, por mais que tenham defensores honrados, valorosos, mas o número é muito pequeno de promotores. É muito difícil um defensor público fazer uma defesa de forma eficaz. Não é por desídia deles, não. É porque por falta de número suficiente de defensores. E aí estão presos. É por isso que não rolaram testemunhas. Agora, me responda uma coisa. A culpa desse processo não ter testemunha de quem? É dos réus? É fácil, né, jogar em cima desses aqui, esses coitados? Quando toda a estrutura está aqui. Toda acusação está aqui. O Estado está aqui, preparado aqui. Não cabe aos réus, não só a esses dois, mas a qualquer réu, qualquer pessoa, porque hoje são eles. Acusados dessa forma, amanhã pode ser um parente meu. Amanhã pode ser um irmão meu, amanhã pode ser um pai meu, que no infortúnio da vida caiu num evento, seja por vontade, seja sem intenção. Assim como esse meu primeiro infortúnio da vida. E engana-se quem acha que todo mundo que senta no banco dos réus merece condenação. E é por isso que existe defesa, acusação e o sagrado dever de julgar, o juiz imparcial, aquela balança que não pende nem para um lado nem para o outro. Vossas Excelências, hoje, eu confio na sociedade aqui de Guarabira. Eu confio nesse corpo de conselho de sentença. Porque eu inclusive, ouvi os outros 2 processos da semana passada e ali havia provas, tinha testemunha ocular, tinha tudo. Não tinha que condenar mesmo. Eu vi o processo, eu estudei. Mas esse aqui não. Eu não vim aqui dar minha cara tapa de graça se fosse para enganar o jurado. Eu amo o tribunal, mas faço pouco de. A maioria dos juízes é curto. Porque eu sou o juiz da causa. Eu analiso a causa. Eu vejo se é uma causa que tem fundamento para condenar ou não. E quando eu vejo que é um caso que é de condenação, eu não atuo. Eu não atuo no júri. A não ser que o cliente diga, eu digo para o cliente, eu digo, ó, é caso de condenação. Quer que eu faça a defesa? Quero. Vou lutar por ter uma pena adequada. Mas eu não vou pedir absolvição. Faço poucos júris por ano. 1, 2, 3. Mas todos os júris que eu faço, nenhum jurado pode sair aqui e dizer, aquele advogado me enganou. Nenhum. Até porque eu vou abordar todas as provas que há nos autos. E com relação ao Francisco, está aqui os antecedentes dele. Antes desse crime, em agosto de 2016, ele nunca tinha cometido nada. Nada. Aí o que acontece? A vida virou um inferno, acusado injustamente, não ia ficar em Guarabira, um local sem segurança, evidentemente, nessas circunstâncias, de saber que tinha Dadinho e Tampinha aí fora, podendo matá-los também, foram para Campina Grande. Erraram, em nenhum momento mentiram aqui, não, foi uma fraqueza, inclusive esse aqui, o Francisco, no seu depoimento disse, doutor, foi uma fraqueza, eu estava precisando. Responderam o processo, tinha provas, foram condenados. Mas a acusação em nenhum momento coloca um ponto central. Se não fosse esse evento,
Se fosse essa acusação injusta, eles não teriam ido para Campina Grande. Eles não teriam, talvez, praticado isso aqui. E quem de nós pode atirar a pedra, assim como aquela mulher samaritana, quando estava com Jesus, os fariseus chegaram para Jesus e disse: mestre, essa aqui pecou. O que é que vamos fazer? Os fariseus querendo pegar Jesus no erro. Jesus se abaixou, pegou uma varinha, riscou e disse: quem não pecou, que atire a primeira pedra. Um por um jogaram suas pedras no chão, deixaram aquela prostituta em paz. E depois o mestre disse: mulher, cadê os teus acusadores? Nenhum ficou. E a gente não é melhor que ninguém, porque não cometeu um crime. Ninguém, e esses aqui nem cometeram. Mas até esse fato, mas até esse crime de roubo aí, nós não somos melhores que ele. Nós temos que ter essa compaixão. Os senhores não estão julgando antecedentes. Os senhores estão julgando se eles mataram a vítima ou não. É isso que está sendo julgado. Sem antecedentes, até esse fato. O Francisco. Com relação ao nego, ao Edson, esse rapaz. Primeiro, em 2010, com 15 anos de idade, cometeu alguma coisa, diz aqui que foi um furto, respondeu. Aí depois tem mais processo aqui, mas sem aqui competência declinada, não se sabe o que é que aconteceu. Esse outro aqui não tem nada a ver com processo, juntadas ao apenso. Aí tem um roubo, extinta a punibilidade, não foi condenado. Depois, o homicídio tentado, que a promotora falou. Esse homicídio tentado, extinta a punibilidade. E eu sabia que a promotora ia falar sobre isso. Está aqui, a movimentação processual dessa tentativa de homicídio. Olha só quando foi esse fato. 2010. Sabe quando teve extinção? 2017. 7 anos. Esse processo foi para a delegacia, indo e voltando, para apurar quem foi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Está aqui. 18 vezes o processo foi e voltou, acusado de tentativa de homicídio, não chegou à conclusão. Não chegou à conclusão. Não tinha motivos. Com relação aos outros fatos. Aí, excelências, o último, quando menor, ele tinha 17 anos de idade, mas não foi condenado. Extinção, está aqui, extinção. Extinção significa que o processo encerrou, ou foi absolvido por algum motivo, mas não foi condenado. Excelências, tá aqui, eu até risquei. Daqui para trás, quando menor, daqui para cá, quando maior. Esse rapaz ficou até os 20 anos, sem cometer nada, absolutamente nada, quando foi denunciado por esse fato, sem provas suficientes. Aí a vida dele se transformou, como a vida de qualquer um de nós poderia ser transformada, quando a gente está à beira de ser acusado injustamente e condenado por uma pena alta, sem provas. Então, excelências, se for levar antecedentes, até isso vai pela absolvição, porque depois desse fato só teve esse roubo. Foram para Campina Grande e, infelizmente, caíram nessa situação. Mas antes disso, nada. Quando o menor, o Francisco, nada. E o Edson, o nego, quando maior de idade, não tinha cometido nada, estava lá. E se não tinha antecedentes, eram cidadãos de bem. Porque, peraí, cidadão de bem é só eu? É só meu pai? É só minha mãe, minha irmã, meus tios, meus primos? Os outros não? Devemos nos despir do preconceito. Porque se esses rapazes estão aqui até hoje, é unicamente só preconceito. Mas hoje, o Estado de investigação errou, o Estado da acusação erra, mas o Estado juiz, representado por Vossa Excelência,
vai restaurar dignidades. Porque a missão do jurado são duas: fazer justiça e restaurar dignidades. A quem pena, pena, mas a quem absolvição, absolvição. A gente não está aqui para assinar embaixo em nada, a gente está aqui para analisar provas. Diferença entre provas e indícios. Meu Deus, eu quero uma prova. Ouvir dizer não é prova. Esse menor que eu vou lá no depoimento dele mentiu. Não pode ser levado em consideração. E outra, ele não viu. Cadê a arma do crime? Cadê a arma do crime? E outra coisa, nem a promotoria sabe. Não sabe quem atirou, não sabe se tinha uma arma, não sabe se tinha duas. Por culpa da investigação, eu vou mostrar aos senhores. Mas, excelências, olha só. Por favor, vejam a diferença entre provas e indícios. Indícios é uma possibilidade. E para indiciar alguém, basta a mera possibilidade. E para via julgamento, infelizmente, o indício é suficiente. Por isso que eles estão aqui. Mas para condenar é necessário prova. Prova. Eu até coloquei um exemplo bem simples aqui sobre a questão de indício e prova. Uma pessoa está com a tosse seca e perdeu o paladar, vamos supor. E estava em aglomeração. Indício de Covid. Estava em aglomeração, tinha os sintomas. Ela tem o quê? Covid? Não. Tem um indício. Aí essa pessoa faz o exame de sangue e dá negativo. Faz outro exame contra a prova, dá negativo. Faz um terceiro exame, dá negativo. Ora, a gente tem um indício, mas tem a prova que não foi. No processo penal é um pouco diferente, porque o ônus da prova é todo da acusação. A acusação é que tem que vir aqui e mostrar aos jurados, ó, excelências, está aqui a prova, condenem com base nela. Mas o que a promotora trouxe aqui foi só indícios. Só indícios. Por favor, não condene por indícios. Até porque hoje são esses dois no banco dos réus. Amanhã pode ser qualquer um de nós. Será que a gente vai com a mesma... E aí trago um pouco a palavra da Bíblia ainda. Em Mateus, Jesus diz, com a mesma régua que medirem, que julgardes, julgarão a vós. Espera aí, eu vou me conformar em condenar por indícios? Então, no mundo espiritual, não desejando, mas talvez, eu não dizer vossas excelências, mas quem julgar com indícios, condenar com indícios, condenar com preconceitos, um dia o jogo pode virar e a pessoa pode ser denunciada por indícios, por preconceito e ser condenado. Isso aqui é muito sério, isso aqui não é brincadeira. Não é só escrever lá e vamos acusar, vamos condenar. Vamos analisar os elementos. E nada tem. Agora, a promotora estudou muito o processo, viu... O processo é isso, né, excelência? Eu atuo há 8 anos. Eu nunca vi um inquérito tão mal feito como esse. A promotora tem razão, a defesa vai falar, eu vou tocar na ferida. É claro que eu vou falar. Claro que eu vou falar. Se eu estiver falando alguma coisa errada aqui, os senhores julguem. Ora, vamos para o primeiro erro. Primeiro erro do inquérito. Crime de homicídio é um crime que deixa vestígios, é um crime material. Existe o corpo, existe o fato. Eu só queria que seguisse o livrinho. Se seguisse esse livrinho aqui, talvez essa bagunça não acontecia. O delegado de polícia, ciente de um homicídio, não conheceu o local do crime. Não tem no processo nada
que o delegado de polícia foi ao local do crime. E outra coisa, o delegado de polícia, que ganha muito bem para isso, não é um favor que ele faz indo para o local do crime, não. É uma obrigação legal. É uma obrigação legal. O artigo 6º do Código de Processo Penal diz o seguinte: logo que tiver conhecimento da prática da infração penal, a autoridade policial deverá, não é poderá, deverá, inciso 1, dirigir-se ao local, providenciando para que não se altere o estado e conservação das coisas, até a chegada dos peritos criminais. Agora me diga, o delegado foi no local? Não. Foram 3 tiros. Cadê as cápsulas? Para saber se tinha mais de um revólver. Cadê a arma? Que não tem canto nenhum. Aí a polícia, rapaz, pessoal, é questão de lógica. A polícia chegou, eficiente a polícia, chegou logo após, não encontraram a arma. Entraram na casa da avó, que disse que o Francisco estava lá, não encontraram arma. Porque não fizeram uma varredura no local, não tiveram cuidado. O dado não foi, sabe por quê? Olhe, Francisco e Edson, me perdoe o que eu vou falar agora, mas vocês são a escória. Vocês são pobres, vocês são lascados. O Estado está pouco se lixando para vocês. O Estado está pouco se lixando se vocês vão ser condenados e pegar 30 anos de prisão ou vão ser absolvidos. O Estado só quer saber de apontar o dedo e acusar. Ora, é claro que o delegado ia indiciar. Ou o delegado vai querer atestar a incompetência, a prova de que, o delegado não consegue chegar à conclusão do fato. Primeiro erro, excelências, levem isso em consideração. O delegado, primeiro erro do inquérito, o delegado não foi no local do crime. Segundo erro, a cena do crime não foi preservada. Esse mesmo artigo 6º diz o quê? Conservar das coisas até a chegada dos peritos criminais. Por favor. Nada. Não tem perícia de local. O Estado tem peritos criminais, ninguém foi lá. Ora, é no Cordeiro. Se fosse no Bairro Novo, talvez tinha lá a polícia. Se fosse alguém que tivesse morto lá, ou mesmo acusado, pessoas, filho de vereador, filho de deputado, dono de supermercado, como acontece aqui, isso não ia acontecer. Ou vocês não viram o caso do filho, do dono ali de uma loja que vende bebida, que matou uma pessoa atropelada? Foi feito tudo. Porque a pessoa tem condição, não é um dois pés rapados como esse. E não estou dizendo isso para diminuir vocês, porque eu sinto essa dor, porque são vocês, mas poderia ser alguém da minha família. E eu não queria que estivesse aí no banco dos réus por conta de uma acusação como essa, mal feita, sem provas, só com indícios. Como é bom acusar, como é bom apontar o dedo. Acusar é a coisa mais gostosa que tem, é muito fácil. Os policiais militares chegaram ao local do crime, nenhum teve o cuidado, e não vou dizer que é dos policiais não, isso é mau treinamento. Até porque não é nem função da polícia militar. É a polícia civil, tem um crime e lá resguardar a cena do crime. Mas bem que os policiais militares deveriam ter um treinamento, não sei se tem, para chegar lá, acontecer o crime, não, peraí, vamos ficar aqui, não vamos ninguém para a delegacia. Vamos esperar a polícia civil chegar, vamos esperar os peritos chegarem. Aí vai embora, outra pessoa pega o corpo, leva para o hospital, o cara já morto, não tem perícia, não tem nada, o delegado não vai lá. Cadê esse delegado? Vamos pagar 20 mil reais por mês para um delegado não fazer nada? É isso que acontece. Quem aqui nunca precisou ir numa delegacia de polícia? Eu torço para que ninguém aqui tenha precisado ir para uma delegacia de polícia, porque vai perder um documento lá na delegacia de polícia para você ver como é bem tratado? É não.
Ausência de perícia no local do crime e no corpo. Não tiraram fotos. Excelências, mais um erro. O artigo 164 do Código de Processo Penal diz o seguinte: os cadáveres serão sempre fotografados na posição em que forem encontrados, bem como, na medida do possível, todas as lesões e vestígios no local do crime. Não teve isso porque a polícia não foi lá. Aí alguém pegou o corpo e levou lá para o hospital. Era para a polícia chegar lá, a polícia militar já estava lá. Prenderam os acusados no local próximo ao fato. Aí quer dizer que tem toda essa incompetência, a gente vai fechar os olhos aí e se condenar? É o deles que está na reta, não é o nosso. Temos que levar isso em consideração. Excelências, agora vem o absurdo. Agora vem o absurdo. Os policiais militares, está aqui. No mesmo dia, os policiais militares colocaram como acusados o Tampinha e o Dadinho, inscrito no dia 14. Rapaz, espera aí. Dadinho e Tampinha, os policiais militares colocaram como suspeito. Edson e Francisco disseram, ó, foi Dandinho e Tapinha, Dadinho e Tampinha. A mãe, a Josivânia, Cécias, aliás, a Sandovânia, prestou depoimento dia 18, 5 dias depois do crime. Sabe o que a Sandovânia falou aqui no final? Que se Júnior não fosse morto por nego, que ela achou que era o nego, porque chegaram lá, disseram, ó, foi o nego. Peraí. O cara foi preso, o cara foi apreendido, que ela nem preso foi. O cara foi levado para a delegacia. O que é que o burburinho vai dizer que foi eu que cometi o crime? Não. A polícia levou o nego para a delegacia, foi ele. Aí chega e diz isso, sem prova, sem ver, que ninguém viu. Aí a Sandovânia disse, 5 dias depois, que se ele, a vítima, o Josivaldo, o Júnior do Roque, não tivesse sido morto por negro, que ela acha que era um negro, seria morto por Tampinha e Dadinho. 5 dias. Agora, pelo amor de Deus, por que o delegado de polícia não foi atrás do Tampinha e do Dadinho para prestar depoimento? Me diga. Esse inquérito é tão mal feito, e a promotora viu tanto isso, que já sabia que o advogado ia falar. Depois eu vou achar, tem uma página aqui que eu quero mostrar aos senhores. Mas por quê? Por que o Dadinho, por que o Tampinha, eles não foram chamados? Espera aí, o delegado chama quem quer? Não. O delegado tem que ter responsabilidade. O delegado tem que fazer um inquérito decente. O delegado tem que fazer o mínimo que se espera de um delegado, investigar. Cadê? Investigar, é o mínimo. O artigo 6º, inciso 3 do Código de Processo Penal diz o seguinte, que o delegado deve colher todas as provas que servirem ao esclarecimento do fato e suas circunstâncias. Pessoal, olhem só, colher todas as provas que servirem para o esclarecimento do fato e suas circunstâncias. Espera aí, o depoimento do Dadinho e do Tampinha não é importante? Só está ouvindo? O depoimento do Dadinho e do Tampinha não é importante? É claro que é importante, até para esclarecer.
Dadinho e o Tampinho, se fossem pegos, e não precisava mandar prender, não. Bastava intimar. Os caras que mataram o Rafael a facada no dia anterior, o policial no mesmo dia falou, não, ó, Dadinho e Tampinho acusados, suspeitos. Os dois falaram, ó, foi Dadinho e foi Tampinha, me escutem. Só porque são negros e pobres, que não se leva em consideração a palavra desse pessoal, até porque era para Dadinho e Tampinha vir esse processo, até para esclarecer isso, porque eles podiam muito bem chegar no processo, não foi assim não, eu estava em tal canto, eu estava em tal lugar, até porque a promotora disse aqui, e eu não quis me manifestar, mas a promotora disse aqui, que ó, o pai do Dadinho e o Tampinho, ou dos dois, pegaram eles e levaram para fora. Onde é que está no processo? A Sandovânia falou isso aqui hoje, 4 anos depois. A Sandovânia prestou depoimento 5 dias depois, não disse isso. Prestou depoimento com a juíza, não disse isso. Um erro atrás do outro. Outra coisa, excelências. Agora, ó, nenhum morador foi ouvido. Aí a acusação de forma inteligente, que essa promotora é extremamente inteligente, bota a responsabilidade da defesa. Mas peraí, por que a defesa não chamou ninguém? E por que ela não disse? Por que o delegado não chamou ninguém? Por que o delegado não foi lá? Se aquele incompetente não foi no dia do fato, por que não foi depois? Ó, peraí, o fato foi Travessa Adélia de França, vamos lá. Tem aqui vizinho tal, vizinho tal, vizinho tal. Ô, você viu alguma coisa? Não foi. E outra mais, não é verdade que a defesa não trouxe ninguém. A defesa manifestada de forma própria pelo acusado aqui, trouxe. Excelências, quando o Francisco prestou depoimento, ele, ó, no dia do fato, Francisco disse, estava próximo ao tonel, juntamente com os colegas de nome Joilson e Juninho. Está aqui, no dia dos fatos, Joilson e Juninho, porque o delegado não teve a capacidade de ir atrás desses dois para prestar depoimento. Sabe por quê? Porque não interessa a verdade. Aqui interessa acusar por acusar e um trabalho a menos. O delegado, quando chega lá um fato novo, quer saber de se livrar. Quer saber de aproveitar suas férias. Quer saber de aproveitar sua folga, está aqui. Então, excelências, por favor, cai por terra a alegação da acusação, de que não havia ninguém aqui informado pela defesa. Havia sim. Está aqui. Outro erro do inquérito. A ausência de simulação dos fatos. Você já ouviu falar que, não, vamos fazer aqui a reprodução dos fatos para ver como é que aconteceu? Porque o delegado não quis fazer? Dá muito trabalho, né? Dá muito trabalho. Dá muito trabalho perder um dia fazendo a simulação dos fatos. Dá muito trabalho indo atrás de testemunha. Dá muito trabalho pegando um aparato policial para fazer uma reprodução dos fatos, para saber como é que aconteceu. Porque o delegado poderia chamar esses rapazes, ó, é o seguinte, mesmo que eles não quisessem ir, mas poderia fazer. Ó, é o seguinte, vamos fazer a simulação disso aqui, para saber como é que aconteceu, para saber por que um correu para um lado, um correu para o outro. Ah, peraí, o cara recebe tiro, vai escolher para onde correr? O cara quer se salvar. O cara quer se salvar. No dia que eu ver tiro para um lado, eu não sei para onde eu vou correr, eu sei que eu vou querer correr. Aí, não, tem que correr em tal canto. Isso não existe. Isso não existe. Mais um erro dos fatos. Excelências, como não dizer que não tem erro isso aqui? Por tudo que eu já mostrei. Ó, outra coisa, tá aqui, ó. Isso aqui é a capa do inquérito, certo? Capa do inquérito, tá aqui, folha 50. Capa do processo. Sabe o que é que diz essa capa do processo aqui?
Data da autuação, 12 de setembro. Como é que um delegado de polícia tem um crime que se aconteceu no dia 14 de agosto e deixa para formalizar no dia 12 de setembro? É porque não é o delegado que está sendo acusado, é porque não é um familiar seu que está sendo acusado, é porque não é alguém que tem dinheiro que está sendo acusado. É dois perrapados. Se o delegado tivesse elaborado um inquérito, intimando todo mundo, intimando Dadinho, intimando Tampinha, intimando Joilson e o outro que o próprio Francisco falou, talvez a gente fosse algum esclarecimento. Se o delegado tivesse no local do crime, feito perícia, guardado o local dos fatos, pegado as outras, porque foram 3 tiros, só um atingiu o corpo. 3 tiros, só um atingiu o corpo. Poderia verificar se os 3 tiros saíram de uma arma só, ou se foi de 2 armas, se foram 2 armas. Nada disso foi feito, desconsidera. O delegado estava pouco se lixando para isso aqui. Essa omissão pesa contra esses dois, até hoje. Mas eu confio no conselho de sentença que vai restaurar dignidades. Porque, assim, isso aqui, o voto de absolvição, serve para a gente. Porque isso vai demonstrar ao delegado de polícia que faça um trabalho decente. Isso vai mostrar à acusação que faça uma acusação decente. Com todo o respeito, não foi. Não foi. Agora, excelências, a promotora falou da defesa, vamos falar do Ministério Público. O MP, e é importante que tenha Ministério Público, é importante, mas que cada um faça seu trabalho de forma adequada. O Ministério Público, ele tem a atribuição constitucional de fiscalizar a atividade policial. Está previsto na Constituição Federal como uma de suas atribuições. Fiscalizar a atividade policial. Sabe o que é que significa? Que esse inquérito mal feito, quando chegou ao promotor, era para o promotor ter lido e disser, não, vamos investigar isso aqui. Só tem uma vez no processo que o promotor deu um despacho. Cuidado para não dormir. Só tem uma vez que... Só quer café? Só teve uma vez que o promotor de justiça despachou nesse processo aqui. Somente. E não foi pedir nenhum tipo de diligência. Foi dizendo, ó, volta os autos para a delegacia para concluir a diligência. Não tem nada. E outra coisa, não tem relatório de nada do delegado indiciando ninguém aqui. Não tem. Nesse processo não tem. O delegado conclui uma investigação indiciando, ó, conclua a investigação indiciando Francisco Ietz por ter cometido homicídio. Não tem aqui. Se tem, então, é culpa minha, passou despercebido, mas eu não vi. Eu folhei o processo, não vi. Tem um pedido de prisão, aí beleza, aí tem, mas não tem indiciamento, não tem relatório. O promotor de justiça, ele tinha que ter a consciência desses defeitos e ter pedido todas as investigações. O Dadinha e o Tampinha eram pessoas essenciais para serem ouvidas. E mais, excelências, o Dadinho, agora eu não sei se é o Dadinho ou o Tampinha, mas tem um morreu, um está no CEA. Ora, o cara está no CEA, o Estado sabia, por que não mandou notificar para esclarecer isso aqui? Ó, silêncio, não interessa, 2 pés rapados, vamos condenar, vamos pedir um trabalho a menos. Não condene, ó, excelências, a responsabilidade está toda nas mãos dos senhores. Não chegue na casa dos senhores hoje e quando alguém perguntem, quando o seu parente, quando a sua parente, seu esposa, esposo, seu filho, diga, e aí, votasse como? Que os senhores tenham a consciência tranquila, dizer, não, votei
votei de acordo com a justiça, realmente. Não tinha como condenar. Indícios não servem para condenar. Nem aqui, nem em lugar nenhum. Tem que ter compromisso a Polícia Civil a investigar, compromisso o Ministério Público para denunciar e para requerer diligências. Mas condenar com isso aqui? Excelências. E a promotora de justiça disse aqui que ela é a promotora de justiça. Se ela quisesse pedir absolvição, ela pedia, né? Vocês estão lembrados que a promotora falou isso? Sim? Sim. Ó, sou promotora de justiça. Eu posso pedir absolvição. Aí vem esse carinha aqui, Alexandre Moraes de Arrosa. Quem é Alexandre Moraes de Arrosa? É um juiz, não é advogado não. Aqui, ó. Esse cara aqui é um juiz. Olha o que escreveu do Ministério Público quando faz esse tipo de colocação. Ele botou aqui, o Ministério Público é imparcial. Aí ele botou, difunde-se como argumento retórico o fato de que se trata de acusador que pode requerer absolvição. Logo, seria imparcial. É manejada como argumento de conhecimento por essa parcela do Ministério Público, especialmente no júri. O argumento é forte do ponto de vista da influência, claro, é uma autoridade, da influência e contaminação do corpo de jurados. Se o Ministério Público é parte, com funções constitucionais assumidas, não deve ter vergonha. E olha o que o juiz escreveu, não é eu, é o juiz. A artimanha, que a palavra é essa, opera-se da seguinte forma: transfere-se o lugar de jogador-acusador e para o de defensor justo, neutro e consciente da sociedade, em que a função é a de procurar justiça, tanto que o nome é promotor de justiça e não promotor de acusação. Afirma que já requereu absolvição, né? Muitas vezes, sempre em nome da justiça. O promotor chega, ó, estou pedindo absolvição em nome da justiça. Com isso, gira seu lugar de fala interessado para imparcial, porque o promotor de justiça aqui no júri, ele é parcial. A função dele está muito bem delimitada, é acusação. E o juiz aqui fala, e no caso de requerer a condenação por justiça também. Aí fala, o script é banal e convence o auditório, muitas vezes, especialmente pela performance do jogador acusador e de sua eloquência. Quando precisa, observem, por favor, o juiz falou aqui, quando precisa se valer dessa argumentação, é porque falta prova ou joga sujo. Eu acredito que a promotora não joga sujo porque ela é uma promotora honesta, mas falta prova. Percebe-se que desloca o foco da prova para estar no meio de prova. Ora, sou aqui promotor de justiça, imparcial, posso pedir absolvição, peço a condenação, então condenem. Não, não pode ser assim. E está aqui um juiz de direito que escreveu isso. Não é livro escrito por advogado. Até porque, excelências, o artigo 47 do Código de Processo Penal diz: se o Ministério Público julgar necessário maiores esclarecimentos e documentos complementares ou novos elementos de convicção, deverá equipá-los ao diretamente a qualquer autoridade funcionário que deve fornecê-los. Está aqui, o Código de Processo Penal diz que o promotor de justiça ele não tem que ficar sentado na cadeirinha dele, não. Ele não precisa ficar esperando a Polícia Civil agir, não. Ele tem que ir, porque ele é promotor de justiça. E por que o promotor não fez? 4 anos esse processo tramitando, 4 anos. Um promotor de justiça não teve a coragem de pedir para se ouvir o dadinho tampinha, que desde o primeiro dia do fato se sabe que são suspeitos. A própria promotora coloca aqui que acredita que talvez eles tenham agido em coautoria. E nunca isso foi colocado para se investigar, para descobrir a verdade. É esse tipo de justiça que nós queremos? Condenar por condenar? Condenar por preconceito? Condenar porque estão com roupa de presidiário? Condenar porque chegaram aqui algemados?
Amanhã pode ser um de nós, sentado aqui, ou em qualquer outro processo, porque não só existe julgamento em crime doloso contra a vida, não. Às vezes a pessoa está sendo acusada, por exemplo, eu conheço uma pessoa aqui em Guarabira, que foi acusada de furto de energia, porque ela se mudou para uma casa, ela se mudou para uma casa, e lá a Energisa foi lá e descobriu que o consumo de energia era maior que aferido. Essa pessoa respondeu, energia, pessoa bem, honesta, e foi absolvida. Para provar que não é má, esse processo demorou 2 anos. Uma pessoa de bem, acusada justamente, quase sendo condenada. Mas a verdade prevaleceu. E eu acredito que a verdade aqui também vai prevalecer. Não se deve condenar sem provas. E a culpa da ausência de provas não é desses 2 rapazes. A culpa é do Estado. A investigação, acusação. Mas eu confio no Estado juiz. Eu confio na soberania do Tribunal do Júri. E eu confio em cada um de vossas excelências que estão aqui. Vossas excelências hoje restarão dignidades. Farão justiça. O problema da denúncia anônima. Teve uma denúncia anônima. Ora, teve uma denúncia anônima. Excelências, primeiro, denúncia anônima no dia 19. 5 dias depois. É de se observar que se fosse uma... Porque, olha, do dia 14 ao dia 19, o burburinho é normal. Alguém poderia ter escutado e disse, só eu vou denunciar. Ou pior, poderia ser denúncia do Dadinho Tampinha. Esse Dadinho ou Tampinha, os familiares ou seu pai, que é tão certo, o Dadinho Tampinha, que não tem nada no processo que diga isso. A promotora chegou aqui dizendo, ó, o pai botou eles no carro e levou para fora. Não tem nada disso no processo. Mas vamos pensar que foi o próprio pai do Dadinho do Tampinha, por para tirar o foco deles. Ficar só em cima desses 2. Perrapados. Pelo amor de Deus, e eu digo isso com tristeza. Não estou dizendo pé rapado aqui para ofender esses rapazes, não. Porque eu não sou melhor que eles em nada. Eu só tive mais oportunidades na vida. Está aqui a denúncia anônima. Está aqui a denúncia anônima. Primeiro erro. Diz que as vítimas... coloca como vítima Mago e Negão. Que denúncia anônima é essa? Que além de anônima, que a gente não sabe quem foi. Coloca aqui... homicídio que vitimaram Mago e Negão. Foi Júnior do Roque que morreu. Segundo erro. Fala que tinha um mandado de prisão por tráfico de drogas contra Edson. Mentira! A vontade de denunciar de forma anônima, covarde, sem mostrar cara, é tanta que vem mentira. Porque nos antecedentes desse rapaz, vocês viram aqui que ele só praticou alguma coisa menor, mas quando uma idade não é nada para ele, que mandar prisão por tráfico de drogas. Outro erro nessa denúncia anônima, que a promotora disse isso para condenar, que é prova para condenar e não condena e que não é prova. Isso aqui é um indício e esse não foi afirmado. Os erros estão aqui. E outra coisa, pessoal, a denúncia fala Edson e Francisco. Foi Edson e foi Francisco. A denúncia do Ministério Público. E essa denúncia anônima aqui só trata do Edson. Nada fala do Francisco. Então, Francisco é inocente? Olha, peraí. Se a promotoria, se a acusação coloca para os senhores jurados essa denúncia anônima aqui, que só fala para o Edson, por que não chegou aqui e pediu absolvição do Francisco? Ora, porque tem outros elementos, doutora, a senhora vá à réplica. Aqui está as falhas. A denúncia anônima está aqui. A denúncia anônima está aqui. Totalmente errada. Feita por uma pessoa que a gente não sabe. Denúncia anônima errada, falsa, que gera esse tipo de situação. Não é prova.
Nem disso, não é nada, isso é uma porcaria. Isso aqui é uma porcaria. Agora, por que a senhora usou? Tem tudo nos autos, doutor, isso é só para informar. Tá certo. Tá certo. Apontando o acusado. Não, é claro, é muito bom. É muito bom o Estado chegar aqui e dizer, ó, foi Edson, foi Francisco, foi eles e ponto. Vamos acusar. Não se ouve ninguém. Esquece Dadinha, esquece Tampinha, esquece que esse rapaz aqui disse que tinha outros dois, esquece, vamos esquecer. Esquece que não foi feito depoimento no local, que não foi feita a proteção do local do fato, esquece que não foi feita perícia, esquece que não se localizaram as armas, esquece que não se sabe se foram 3 tiros, esquece esses 3 tiros partindo da mesma arma, vamos esquecer. Não é eu que estou ali. Sob denúncia anônima ainda. Está aqui. Uma notícia tirada de um site jurídico. Denúncia anônima deve ser tratada com cautela. Considerando o anonimato, indispensável seria recebê-lo com extrema cautela, de forma que investigações não desprezassem a igual possibilidade de tratar-se de acusação inverídica. Porque alguém poderia ter ligado para dizer, ó, vamos dizer que foram eles mesmos, porque a gente já tira da reta, Dadinho e Tampinha ou qualquer outra pessoa. Tratar-se de acusação inverídica e de tentativa de manipular o aparelho para agir contra determinada pessoa. O aparelho aqui é o aparelho policial. Denúncia anônima, diz que foi fulano, vai contra ele e esquece ciclano. Na maioria das vezes a motivação da denúncia nada tem a ver com o interesse público, mas com o interesse pessoal do denunciante em prejudicar o denunciado. Não é invenção minha, isso aqui é a realidade que acontece. O que a gente não pode é compactuar com falhas como essa e condenar esses dois, com a possibilidade de colocar 2 pessoas inocentes atrás da grade que pode chegar a 30 anos de prisão, sem provas. Ora, vamos ficar felizes se a gente também for julgado sem provas? Se um pai meu for julgado sem prova? Se uma mãe minha for julgada sem prova? Se um filho meu for julgado sem prova? Hoje, vossas excelências vão voltar para suas casas, vão dormir, vão estar com seus familiares, e eles podem sair daqui direto para Campina Grande com 30 anos de prisão nas costas. Com base nisso aqui. Não é justo, isso aqui não é fazer justiça, isso aqui é fazer vingança. Tem um depoimento do Elison e do Leonaldo. Esse depoimento foi prestado perante a juíza de direito, não foi o daqui. E tem diversas diferenças. O do Elison, ele diz que quando chegou lá, 2 pessoas estavam sendo abordadas. O Elison que estava aqui, ele diz, não, foram 2 pessoas. Mas já o Leonaldo, ao chegarem, se depararam com um dos irmãos. O Elison disse, encontrou a vítima caída. O Elison, ele disse que tinha encontrado a vítima caída. O Leonaldo disse, soube pelo Copom. Copom deu o rádio e soube. O Elison disse, os dois disseram que havia uma vítima caída. O Leonaldo disse, o primeiro abordado não disse o que fazia ali. O cara foi abordado, um dos dois, que eu não sei quem, que ninguém sabe quem. Diz, não, estou fazendo nada aqui. Já o outro policial, que faz parte daqueles 3 que chegaram no mesmo momento, disse, não, os 2 disseram que tinha uma vítima caída. E o escrito da PM fala acusados, Dadinho e Tampinha. Vamos levar a gente para aí. Vamos ser maquiavélicos ao ponto de levar os argumentos.
o que foi dito aqui só para prejudicar? E porque aqui, Excelência, tem um pingo de indícios e um oceano de dúvidas. É um pingo de indícios e um oceano de dúvidas. A Sandovânia, olha só, pessoal, eu me compadeço com a dor da Sandovânia, perdeu seu filho de forma violenta, veio aqui, tratei com respeito, e até porque eu nunca tratei mal testemunha nenhuma, por mais que falasse contra os meus constituintes, sempre prezei pelo respeito, principalmente o depoimento de uma mãe que sofre pela perda da dor do seu filho até hoje. Agora, o depoimento dela não pode ser levado em consideração para condenar. Primeiro, porque ela sequer falou, ela disse aqui, não, foi o nego. Mas no depoimento ela disse, não, eu ouvi dizer que foi o nego. Chegou para mim dizendo que foi o nego. Mas não tem uma pessoa, Excelências, não tem eu só queria uma pessoa que disse que foi o nego ou Francisco. Nem a denúncia do Ministério Público sabe quem foi. Coloca de todo jeito lá, não foram eles. Mas não diz quem atirou, não diz nada disso. Não tem arma, não tem nada. Aí a Sandovânia falou na delegacia, afirmou que domingo o de menor foi chamar Júnior. O menor foi chamar Júnior novamente. Por volta do meio-dia, de menor retornou por volta das 18 horas. Mas o juiz, ela disse não conhecer o de menor. Ela disse que não conhecia o de menor. Às vezes, não conhecia um tal fato. Na delegacia, afirmou que Dadinho e Tampinha mandaram... Olha só, na delegacia, ela afirmou que Dadinho e Tampinha mandaram Júnior chamar Rafael do crime anterior, do homicídio anterior, do dia anterior, para uma festa onde foi morto no dia anterior do crime, e afirmou que seu filho não fosse morto por nego, certamente seria morto por Dadinha e Tampinha. Pessoal, lá em juíza, ela falou, não falou nada perante a juíza, apenas afirmou que Júnior tinha presenciado Tampinha e Rafael. Pessoal, pelo amor de Deus, e é a mãe, tudo bem, a dor, eu não culpo ela não. Não tenho que esperar um depoimento racional de quem está com o emocional abalado. Agora, na delegacia, logo depois, ela disse que o seu filho, se não fosse morto pelo nego, seria morto pelo Dadinho e pelo Tampinha. E ela não falou isso em juízo e não falou aqui. Pelo amor de Deus. Aí, peraí, a gente vai desconsiderar... A gente vai rasgar um depoimento que ela deu logo depois do crime e agora levar em consideração tão somente o depoimento 4 anos depois? Não é justo. Não é justo. Aí ela falou. Aí a Sandovânia, Excelências, a Sandovânia falou. A Sandovânia falou. Tem que falar. A Sandovânia falou. A Sandovânia, ela falou o seguinte, ela falou aqui, a Sandovânia falou aqui que Dadinho e Tampinha fugiram no mesmo dia. Não foi? Ela falou aqui. Ó, não foi Dadinho, não foi Tampinha, porque Dadinho e Tampinha não fugiram no mesmo dia. Por quê? Por que ela não falou isso na delegacia? Tá, ela soube isso quando? Alguém falou isso para ela? É coisa da cabeça dela? Não sabe. Agora, na dúvida, vamos condenar 30 anos? Ela prestou depoimento logo depois e ela não disse isso aqui, que Dadinha e Tampinha tinham sumido no mesmo dia do homicídio do Rafael. O menor é outro depoimento absurdo. Eu não vou cansar os senhores jurados. Eu não vou abordar nem tudo, porque eu tenho a justa expectativa de que vossas excelências farão
pagando justiça hoje. Independente se é preto, se é branco, se é rico, se é pobre, se é do cordeiro, do povo, Vossa Excelência vão fazer justiça. E outra coisa, voltando a Sandovânia. A Sandovânia tinha que ter raiva, era do delegado. A Sandovânia tinha que ter raiva, era do promotor de justiça, que oficiou, no caso, não pediu as diligências, do delegado que foi omisso. Mas não, ó. Vamos passar batido nisso aqui. E vamos condenar? Não é justo. Condenação é para quem cometeu o crime, ponto. Cada um dá o que é seu. Princípio básico de justiça. Aí o menor na delegacia falou que foi à casa de nego apenas no dia do fato para pegar a carteira de cigarro. O menor na delegacia disse que foi à casa de nego no dia do fato. Aí em juízo aqui, e a promotora botou o depoimento dele, ele disse, falou que foi na casa de nego no dia anterior com Josivaldo, o Júnior do Roque. Na delegacia, o menor disse que só foi no dia, em juízo, o menor disse, não, foi no dia anterior, e no dia anterior foi do homicídio de Rafael. Esse depoimento do menor não vale nada. Um rapaz que prestou depoimento com 12 anos de idade naquela época, ninguém sabe com que esse rapaz andava. Um rapaz que depois prestou depoimento com 15 anos de idade, a própria promotora colocou aqui, ele foi chamado diversas vezes e não veio. Aí a promotora vai e joga aqui dizendo que era com medo desses dois. Eles já estavam presos. Que estava possivelmente, porque a informação é que Dadinho, que estava vivo, estava no CEA. Mas era mais fácil, no dia que ele prestou depoimento em juízo, tá ou Tampinha ou Dadinha solto. E eles dois estavam presos. Ora, eles não vinham depois por quê? Com medo das pessoas que estavam em Campina Grande? Não. Podia ser medo do Dadinha Tampinha. Quanto tempo, por gentileza? Excelências, por favor. Eu queria muita atenção nessa parte. Que eu vou falar da motivação do crime. A motivação do crime. Está muito claro. Excelências, está muito clara a motivação desse crime. O depoimento da Sandovânia, prestado dias depois do delito, ele é esclarecedor. Ela fala que, por ser muito amigo de Rafael, Tampinha e Dadinho mandaram Júnior, que era um esquizofrênico, tinha seus problemas, mandar chamar o Rafael para farra. Aí, Dadinho e Tampinha, que pediram para que ele fizesse isso, ó, chama lá Rafael, mataram Rafael. Aí a Sandovânia fala, como eu já disse aqui, que se Júnior não fosse morto por nego, certamente seria assassinado por Tampinha e Dadinho, uma vez que presenciou este esfaqueando Rafael. Meu pessoal, senhores jurados, o Júnior do Roque presenciou Rafael ser morto. Presenciou, ocular. É claro que Dadinho e Tampinha tinham interesse na morte do Júnior do Roque, porque o homicídio foi um dia depois. A morte de Rafael foi no sábado, dia 13 de agosto de 2016. É claro que a polícia está começando a investigar, e é claro que ia chegar no Júnior Roque, e é claro, bem, não tão claro assim, porque a polícia é incompetente, a polícia civil, não todos, porque tem delegados excelentes, excepcionais, e é a maioria, mas nesse aqui falhou. Mas é claro, o óbvio que não foi feito nesse processo é que o delegado de polícia fosse chamar Júnior do Roque para prestar depoimento. Júnior do Roque, vem aqui. No dia 13 de agosto de 2016, você presenciou o assassinato de Rafael? Ele ia dizer, presenciei. Foi Dadinho e Tampinha. Ora, se Dadinho, se Tampinha mata Rafael, e aqui pelo visto não tem dúvida quanto a isso, no dia anterior, chama Júnior do Roque para matar. Porque nessa semana que viria, Júnior do Roque, até por ser uma pessoa com seus problemas, ele poderia muito bem assim, no burburinho, chegar ao conhecimento da polícia, ó, Júnior do Roque presenciou, chama Júnior do Roque, ele vai dizer, ele estava lá,
mas não deu tempo, porque Júnior do Roque morreu no dia seguinte. Aí vem a acusação e dizer o fácil, vem a Polícia Civil colocar o fácil. Não, foi eles dois aqui, foi Francisco e foi Edson, que mataram. Por quê? Não, porque era amigo de Rafael. A Sandovânia falou que todo mundo era amigo ali. Não tinha motivo, esses dois aqui não tinham motivo para matar o Josivaldo. Não tinha motivo para matar o Júnior do Roque. Quem matou o Júnior do Roque ou foi Dadinho ou foi Tampinha. E aqui, esse rapaz, quando prestar depoimento aqui, prestar depoimento com a verdade. Aí um deles diz, não, peraí, estavam os dois armados. Mesmo que tivesse só um armado, quem é que vai prestar atenção na mão do cara? No meio do tiroteio. O povo correndo. Prestaram depoimento isento. A versão deles é a mesma. Primeira vez, no dia 14, quando prestaram depoimento em janeiro de 2017, e agora aqui. Há muito tempo eu não trabalho no plenário do júri, onde os réus passam tanta verdade dos fatos. Desconsiderar isso? O Rafael morreu em cima, ou próximo, à própria casa da Sandovânia. Era assim o Josivaldo, o Júnior do Roque, uma pessoa que estava marcada para morrer. E a Sandovânia falou isso. Ela disse, não, o Nego. Por que o Nego? Não, porque o Nego... porque 4 dias depois a Sandovânia disse, não, o Nego matou, mas se o Nego não matasse, Dadinho ou Tapinha ia matar. Ora, por que ela disse isso? Porque todo mundo soube que eles foram para a delegacia. Se acontecer um homicídio na minha casa, ou no prédio onde eu moro, e eu for para a delegacia, vão dizer, olha, Alisson foi para a delegacia. Natural. Agora ninguém viu. Uma pessoa não chegou aqui para dizer foi. Não. E Dadinho e Tampinha, eles tinham motivo para matar, esses dois não. A Sandovânia falou, quando sofreu um acidente de moto, esse rapaz foi na casa dela falar com ela. Aí depois diz que tem droga no meio, é um usuário, felizmente. Vão condenar por ser usuário? Lamentavelmente. Eu tenho um tio que ele é viciado em droga. Tenta fazer tratamento, não consegue largar. Na minha família. Isso não é novidade, não. Não é só bandido que fuma maconha, não. Pelo contrário, o que é que a gente mais vê aí? É galerinha aí do Cabo Branco, do Tambaú, do Intermares, do Altiplano, e não compra droga para fumar maconha. Aí quer dizer que esses dois coitados aí que não tem um... Aí, a última base da sociedade é esse pessoal. Não queria, não diga ninguém para usar droga, mas também não vamos condenar uma pessoa por homicídio só porque na época ele era usuário. Tá claro. E olhe, o Tampinha é o Everton. Excelência, eu tenho uma movimentação processual que não tem nada a ver com os fatos. Fala do Tampinha. Porque o Tampinha, em 2015, ele respondeu por ocultação de cadáver. Eu tenho uma movimentação aqui, a senhora autoriza eu mostrar? Não tem nada a ver com os fatos. Tá bom, tá certo. Bom, tudo bem. Mas o Tampinha, o Dadinho, aliás, o Tampinha, em 2015, ele foi acusado por ocultação de cadáver. Eu fui pesquisar para saber o que era e eu vi e está aqui. Eu não vou mostrar a vocês, mas está aqui. Porque se alguém disser que eu estou mentindo, eu mostro aqui, está aqui. Inclusive o acórdão do Tribunal de Justiça da Paraíba, que ele, quando menor, o Tampinha, em 2015, mataram uma pessoa numa determinada casa e ele foi um dos responsáveis por ocultar o cadáver. Tampinha, pessoa que já tinha esse tipo de prática, condenado. A tese da defesa é negativa de autoria. Não há provas. Não há provas para condenar. Só se condena com provas. Esses indícios aqui, eu mostrei um por um que eles são frágeis.
Por mais que a promotora de justiça tenha uma oratória excelente, uma promotora competente, ela sabe dar nó em pingo d'água no bom sentido, porque ela é muito inteligente. Mas não dá para vir aqui levar no peito um pedido de condenação sem provas. Condenar por condenar, quem vai condenar são Vossas Excelências. Olha, amanhã isso aqui vai passar para mim. Isso aqui vai passar para mim. Vai passar para a promotora. Mas olha, eu acredito que o nosso livro da vida, todo dia a gente escreve uma página. Não queiram que o nome de vocês, um por um, estejam na página da vida, esses dois rapazes, como aqueles que condenaram, sem provas. Porque, olha, só existe duas saídas. Ou se condena por preconceito, ou se absolve porque não há provas. Não há provas. Indício não é prova. E eu quero que essa resposta da nossa sociedade guarabirense honrada, que condena quando tem que condenar, mas absolve quando tem que absolver, absolva. E mostre a mim, para os delegados de polícia que vierem trabalhar aqui, que trabalhem com dedicação, porque muito bem para isso. Que mostrem para o Ministério Público, por mais preparados que sejam, por mais decentes que sejam, mas às vezes eles se omitem e erram, porque são seres humanos, que tenham mais cuidado ao pedir condenação de pessoas com base em indícios. Por favor, lembrem-se que hoje são eles, mas amanhã pode ser, independente de crime doloso contra a vida. E até porque o crime de sangue é o crime universal, que qualquer um pode cometer. Eu posso dizer que eu nunca vou roubar, que nunca vou estuprar, mas eu não sei se eu vou ver o inimigo, a pessoa que vai agredir minha esposa. Eu sou casado. Se eu ver uma pessoa agredindo a minha esposa, eu não vou medir esforços para cessar a agressão. E eu não sei se na hora eu vou matar. E se eu matar, eu quero que tenha um advogado aqui que seja voz, porque eu sei que o Estado vai ter uma acusação ferrenha pedindo a condenação. Excelências, tese negativa de autoria. Trago para vocês um livro, Joel, o caso Joel, o homem errado. Isso aqui é a história de um cara que foi condenado por latrocínio, pegou 20 anos de prisão, cumpriu pena, mas teve um advogado que viu o caso, entrou com a revisão criminal, foi até o Supremo Tribunal Federal, conseguiu a revisão criminal e esse cara foi absolvido. Isso aqui não é cena, isso aqui não é oratória do advogado, isso aqui é realidade. Erro judiciário ocorre. E para não cansar Vossas Excelências, por respeito, eu teria mais a falar, mas eu estou convicto de que eu estou conseguindo passar a mensagem para os senhores. Eu vou ler só essa parte final aqui, de um desembargador, quando ele reconheceu o erro, e ele disse o seguinte: reconhecendo o equívoco na condenação. Olha só, pessoal, esse cara aqui, ele foi condenado por juiz de direito e foi condenado por desembargadores, condenado, mas depois se viu o erro. E o desembargador está aqui falando. Reconhecendo o equívoco da condenação, penitencio-me neste ponto por ter adotado essa posição para fundamentar meu voto anterior. Mas sempre é tempo de fazer justiça. E por isso estou aqui. Não arredará mais um princípio que é natural de qualquer juiz. Na dúvida, prefiro a absolvição do réu. Outro cara que foi preso, condenado, latrocínio também, cumpriu 8 anos de pena, o caso Wagner. Esse cara, inclusive, foi até para o programa do Luciano Huck. Aqui, entrou com a revisão criminal e conseguiu provar a inocência. Agora, quem é que devolve 8 anos de prisão aqui? Quem é que vai devolver 4 anos de prisão desse pessoal? E aqui, Excelências, o desembargador disse o seguinte: o caso Wagner é tido como escutem bem, que vocês hoje são juízes, os senhores são juízes, os senhores são poder judiciário, os senhores não têm
nenhuma obrigação de seguir Ministério Público, acusação, por melhor que sejam. Os senhores são judiciário, são poder judiciário. Os senhores estão aqui para dizer justiça, dar a cada um que é seu. E o que é que o desembargador falou aqui? O caso Wagner é tido como erro judiciário, quando quem menos errou foi o judiciário. O Poder Judiciário agiu com aquilo que tinha no processo. O inquérito que foi base para a denúncia e para a instrução criminal, para a denúncia do Ministério Público, foi feito pelo Poder Executivo. Este caso é dos mais lamentáveis que já pude presenciar no Poder Judiciário e nos leva também a uma outra reflexão, que é a valoração que o Poder Judiciário está dando à delação de corréus, em especial corréus menores. Aqui, esse cara aqui, ele foi condenado a uma pena alta, cumpriu 8 anos, porque tinha um menor, assim como hoje, em julgamento, tem esse menor, Antônio Guilherme, condenando esses rapazes. Um menor aqui também disse que esse cara estava condenado, depois se provou que ele não tinha nada a ver. Excelências, eu acho que está muito claro. Eu acredito que está muito claro. A certeza desse processo é só, não foram esses rapazes. Não há uma prova, voltem na mente, uma prova não há. Nenhum dos policiais viu. Esse falar desde o início, Dadinho e Tampinha, o delegado não foi atrás, a acusação não foi atrás, aí quer jogar em Vossas Excelências essa responsabilidade de condenar dessa forma. Olha, a tese é essa. Se eu quisesse aqui inventar, eu dizia, ó pessoal, a tese é negativa de autoria, mas eu vou dizer aqui outra coisa, se vocês não quiserem votar negativo de autoria, votem em outra coisa. Mas não, a tese é uma só, e eu confio na justiça. Agora, na denúncia tem uma qualificadora, que é da impossibilidade de defesa do ofendido. O Ministério Público diz que esse homicídio tem que ser condenado e esse homicídio é qualificado. A pena tem que ser mais alta ainda, porque eles teriam impossibilidade de defesa do ofendido. Não tem uma prova sequer disso. Inclusive, Excelência, não foi feito perícia no local. Eu não estou aqui querendo acusar, longe de mim. Eu acredito que não, sinceramente. Mas talvez o Júnior do Roque fosse com a faca. Eu acho que não, porque ele não tinha malícia, e eu acho que ele não era bandido, era só um coitado, um usuário de droga. Mas se tivesse, a gente podia esclarecer com a perícia, que não foi feita. Não foi feita a perícia. E olha, só se condena alguém com essa qualificadora da dificuldade de defesa do ofendido se o ofendido não teve nenhuma possibilidade de defesa. Por exemplo, tiro nas costas. Eu chego perto de Júnior aqui e dou um tiro nas costas dele. Ora, impossibilidade, não tinha como o cara prever. Mas aqui o Júnior do Roque correu. Ora, foi uma defesa passiva. Tem a defesa ativa, que é aquela quando o cara se defende atirando, ou o cara se defende agredindo, ou o cara se defende atirando pedra, mas tem a defesa passiva, que é o cara correndo, por exemplo. E ele correu. Mas eu não vou eu vou passar já por aqui, porque eu confio nos senhores jurados que não chegarão a esse ponto de julgar esse quesito. Mas não há aqui homicídio qualificado. Essa qualificadora não está aprovada. Nem a autoria está aprovada, nem essa qualificadora está aprovada. Excelências, evitem o erro judiciário. Por favor. São eles, mas amanhã, Excelências, quem serão? Queremos e precisamos de uma polícia forte. Queremos e precisamos de uma polícia civil que investiga. Queremos e precisamos do Ministério Público que denuncia. Mas que faz isso provas justas, não com indícios. Só há indícios.
Senhores, por favor, já estou finalizando, por favor, não queiram fomentar injustiças. Não há provas. Jovem que ficou preso injustamente durante 3 anos deixa papuda. Erro judiciário. 3 anos preso para depois descobrir que esse cara é inocente. Tinha uma acusação eficaz como essa aqui. Preso. Depois descobriu. 3 anos preso. Quem é que vai restabelecer esses 3 anos? Homem solto depois de 25 anos na prisão por um crime que não cometeu. Isso aqui foi nos Estados Unidos. 25 anos preso. Será porque ele foi condenado porque era um negro? Talvez. Vamos condenar porque eles são presidiários? Por favor, não façam isso. Com a mesma medida que julgares, sereis julgados. Por favor, não façam isso. Triste é a pessoa, assim como eu disse, quem não já teve preconceito, foi vítima de preconceito, é triste. DJ preso injustamente por morte consola a mãe da vítima que o acusou no Rio. Esse rapaz aqui, a mãe da vítima disse, foi ele. A mãe da vítima disse, foi ele. Esse negrinho aqui. Será que ele foi condenado porque era negro? Será que ela escolheu ele porque era negro? Aí depois ele mesmo consolou a mãe. E ele disse aqui, ao final do encontro, Leonardo afirmou que perdoa ela pela acusação equivocada. Eles me pegaram na quarta-feira. O acontecido foi na terça. Aqui também, um dia depois. Então, aquela mulher estava muito abalada. Perder um filho não é fácil para ninguém. E é por isso que eu peço a esses 2 rapazes, Edson, Francisco, nunca tenham raiva da Sandovânia. Ela é tão vítima quanto vocês. Ela é vítima da omissão do Estado, porque ela está sendo vítima de um Estado que não investiga, de um Estado que não acusa direito e que pede condenação de pessoas sem prova. E vocês que podem ser condenados sem provas, a Sandovânia pode ter lá, enganada, achando que os algozes dos seus filhos foram condenados, quando não. Como bem falou, eu não sei, não lembro mais se foi o Francisco, foi o Edson, mas ele falou aqui, talvez quem matou esteja rindo de mim agora. Isso foi muito forte. Ouvir isso foi muito forte. Ele disse aqui, na maior transparência, talvez quem matou esteja rindo de mim agora, porque está solto e eu estou sendo julgado. E esse aqui, após 5 anos preso, homem solto, com provas do erro judiciário, deixa a cidade de Luz. Esse cara aqui, segundo o promotor Geraldino, ele foi vítima de abuso policial e falso testemunho. Agora aqui, nesse processo, teve excelências, aqui nesse processo teve um Ministério Público que honra. E a doutora promotora ética, nunca vou dizer aqui que a doutora Anitta faz uma acusação leviana, nunca. Mas erra também. Agora aqui, excelências, um promotor de justiça viu o erro que estava acontecendo e entrou com a revisão criminal. E esse cara foi absolvido. Aqui não foi nenhum advogado que foi atrás. Aqui não foi advogado que foi atrás. Foi o promotor de justiça. Senhores jurados, eu poderia ler bem mais, mas eu confio na inteligência de Vossas Excelências. Eu confio que nós não passamos o dia todo aqui em vão. Eu confio que nós vamos ver aqui resplandecer justiça, não justiçamento. Eu creio que aqui será resplandecido o veredito justo de dar a cada um que é seu, e que a dúvida não irá reinar para condenar, de forma alguma. Eu vou explicar os quesitos, e antes ler só uma frase do juiz que condenou esse cara. E ele disse o seguinte: o erro foi do Ministério Público, que denunciou uma investigação que não era segura. E aqui, excelências, o erro é do Ministério Público, que não investigou
uma denúncia segura. Façam justiça, excelências. Aqui é conhecido como casa de justiça, não é casa de vingança. Nos coloquemos no lugar do outro. Será que a gente ia sair satisfeito daqui condenado por indícios? Será que já não basta os 4 anos que eles ficaram presos? A infância dos filhos que perderam? Não viram crescer, não viram falar a primeira palavra, não viram falar o papai, a mamãe? Será que é justo, por meio de indícios, de um menor que não tem nenhuma credibilidade, que mudou a versão diversas vezes, condenar? Será que é justo a gente dar lugar ao preconceito e condenar porque vieram do presídio, roupa de presidiário e algemas? Que justiça é essa? Que cristianismo é esse? Não, não é. Não é nisso que eu acredito. Hoje, a missão dos senhores é fazer justiça e restaurar dignidades. O pouco de dignidade que ainda resta a esses 2 rapazes, porque eles terão condição, depois de cumprir a pena que merecem do fato lá em Campina, depois de cumprir, voltarão para a sociedade, ainda novos, para tentar um estudo, tentar um trabalho. Porque se forem condenados e pegar uma pena perversa, sem provas, como eles sairão de lá? Qual a revolta, a indignação? Ninguém vai dar mais espaço. Ninguém vai dar mais espaço. Excelências, a primeira pergunta é sobre a materialidade. Se no dia 14 de agosto de 2016, o Josivaldo morreu, infelizmente esse rapaz morreu. Não é hipocrisia, mas como eu queria que ele não tivesse morrido. Como eu queria que não tivesse plenário do júri hoje. Porque no júri ninguém ganha, todos perdem. Mas que aqui se faça justiça, somente. Dá a cada um que é seu. A primeiro quesito de materialidade, nem eu, nem o Ministério Público, a gente discorda. Ele morreu, tem o laudo cadavérico, tem a certidão de óbito e diz que esse rapaz morreu. Agora, excelências, o momento de vocês. Eu não sei se os senhores participaram de outros júris. Só Deus sabe se os senhores participarão de outros júris. Mas o que há é que hoje os senhores são juízes. E os senhores devem aplicar justiça. Os senhores juraram julgar essa causa de acordo com os ditames da justiça. Não há provas. Foi demonstrado, um por um, que não há provas. Meros indícios não são suficientes. Qualquer uma pessoa pode ser acusada de forma leviana, como está sendo esses 2 rapazes. O segundo quesito, a gente pode terminar aqui. O sofrimento desses 2 rapazes, o cansaço de vossas excelências, e que vossas excelências sairão daqui com o sentimento de que fizeram justiça, nada mais. Justiça. Vai ser perguntado, foi o réu Edson França da Silva o autor dos disparos de arma de fogo que causou a morte da vítima? Não, excelências, não foi. Digam não para a decisão da justiça. Digam não para uma investigação mal feita. Digam não para uma acusação que foi mal feita. Aqui em plenário a acusação foi maravilhosa. Mas em momento algum se baseou em provas. Indícios, somente indícios. Não condenem por indícios. Não permita que hoje sejam eles e amanhã nós. Vossas excelências, voltando não ao segundo quesito, esse rapaz será absolvido. Vossas excelências estarão fazendo justiça. Se eventualmente, eu espero que não. Por Deus, eu espero que não. E não quero blasfemar aqui o nome de Deus nessa casa em vão. Mas se vossas excelências entenderem que foi esse rapaz que disparou, que nem na denúncia há, nem na denúncia há que foram eles que dispararam. Colocou genericamente, foram eles. Não diz quem disparou, quem não disparou. Não existe arma, não existe perícia, não existe nada. Existem depoimentos contraditórios, acusações levianas, porque são, lamentavelmente, da classe mais baixa da sociedade. Que nós hoje nos dispamos, eu quero que Vossa Excelência se dispem de qualquer preconceito, porque
condenar esses dois rapazes unicamente por preconceito. E meu coração pesa ao dizer isso, porque não há prova. Se Vossas Excelências decidirem sim, que eu espero que não, porque está muito demonstrado aqui, vai para o terceiro quesito. O jurado absolve o acusado, votem sim. Mas eu acredito que nem vai precisar chegar nesse quesito. Mas se chegar, votem sim e também estarão fazendo justiça. E se ainda chegar no quesito da qualificadora, que eu espero que não, porque não há provas. Votem não ao quesito da qualificadora. O réu Edson França da Silva agiu mediante surpresa, quem impossibilitou a defesa da vítima? Não agiu. Não há prova nenhuma e ele correu, se ele chegou a correr, exerceu a defesa passiva. Não é justo jogar gratuitamente esse tipo de qualificadora, não é. Principalmente a autoria. Depois, vai ser primeiro com o Edson, esse da direita, depois esse rapaz da esquerda, também vai ser julgado por Vossas Excelências. Primeiro quesito, materialidade, se ele morreu, se a vítima morreu, sim. Segundo quesito, o réu Francisco de Assis França da Silva foi o autor dos disparos? Não, nem a denúncia. Excelências, por favor, nem a denúncia diz quem atirou, vocês vão dizer? Não há provas, nenhuma. Excelências, agradeço a atenção de cada um dos senhores. Peço que Deus ilumine Vossas Excelências no momento sagrado do voto. E, por favor, só peço isso, façam justiça e restaurem dignidades. Muito obrigado.